Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. Sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta estar com vocês aqui para falar de futebol, falar sobre o Campeonato Brasileiro, enfim, todas as competições que envolvem os nossos times brasileiros aqui e também das competições internacionais, né? Vamos começar falando aqui de Copa Sul-Americana, porque o Corinthians foi eliminado, empatou com a Universidade del Valle e acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana e agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que perdeu pelo placar de 1-0 e 2-0, né, jogando em casa, e depois acabou sendo eliminado a empatar por 2-2, então tá fora, fica agora só no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ainda jogando nesta quinta-feira diante do Colón, né, e o Atlético joga em casa, né, então tem a chance e a possibilidade de conquistar essa vaga para a final da Copa Sul-Americana, que dá uma vaga na Libertadores América e também uma premiação de dinheiro. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro tiveram muitas goleadas, hein? Algumas goleadas interessantes aí. 0-0 até o momento, que foi o Ceará e a equipe do Cruzeiro. Isso aí custou a demissão do técnico Rogério Ceni. O São Paulo perdeu para o Goiás em casa. Custou também a cabeça do técnico Cuca. O Cuca caiu, né? E ele pediu demissão, na verdade, disse que não encaixou. A grande verdade é que o Cuca, os últimos trabalhos do Cuca, depois do Campeonato Brasileiro de 2016 do Palmeiras, o Cuca voltou ao Palmeiras, foi um fiasco. Esteve no Santos no ano passado, um trabalho muito regular. E esse ano veio para o São Paulo depois de uma cirurgia. O Cuca está um pouco atrasado, acho que nos fundamentos para o futebol brasileiro, e ele tinha uma Ferrari na mão. No meu ponto de vista, o time do São Paulo hoje, em elenco, falando em termos de elenco, é o segundo melhor elenco do país, perde apenas para o Flamengo, mas enfim, ele não conseguiu fazer esse time jogar. A grande verdade é essa, né? O Flamengo venceu o Internacional pelo placar de 3-1, né? Enquanto dava 1-0, teve um pênaltizinho maroto pro Guerreiro ali que o árbitro não deu, não quis nem olhar o árbitro de vídeo, enfim, mas o Flamengo venceu por 3-1. O Inter ficou sem 2 jogadores, o Guerreiro foi expulso o Edinho também, enfim, o Flamengo é muito mais time, né? O Bahia acabou vencendo o Botafogo pelo placar de 2-0. Esses foram os jogos assim. Aí o Palmeiras goleou o CSA por 6-2, esse jogo foi nessa cena aqui. O Grêmio venceu o Avaí por 6-1, outra goleada, né? E aí tivemos o empate entre Atlético Paranaense e Fortaleza por 1-1. E o outro empate foi entre Santos e Fluminense. O Santos também empatou com o Fluminense pelo placar de 1-1. Esse jogo foi no Maracanã. O Atlético Mineiro e Vasco vai acontecer na semana que vem. E mesmo acontece com Chapecoense e Corinthians. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. O Flamengo com 48 pontos é o líder absoluto, seguido de Palmeiras com 45. Em terceiro vem o Santos com 38 pontos. E aí o Internacional, o quarto colocado, com 36 pontos. Aí, portanto, os 4 primeiros colocados aí já estariam na Libertadores América do ano que vem, além do Atlético Paranaense e também o Atlético Mineiro, que se ganhar a Sul-Americana pode ir. Os outros vão para a Copa. Corinthians e São Paulo com 35 pontos, Grêmio 34, uma vitória, o Bahia também com 34 e o nono é o Atlético Paranaense com 28. Portanto, o Campeonato Brasileiro vai se embolando, em final de semana tem mais rodada. É a 22ª rodada, né, dos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Você acompanha na segunda-feira, eu volto para falar sobre esses resultados. Tchau, tchau!